Bom, primeiro capítulo, primeira atualização, né? Alguns pontos que a gente vai discutir aqui. Não necessariamente uma atualização, né? Às vezes é uma mudança de leitura, Isso. às vezes uma ênfase, não é isso? A diferença, Dan, entre PHTLS, ATLS, rapidamente, e depois a questão do XABCDE versus ABCDE. PHTLS é a abordagem a um paciente politraumatizado ainda na cena, né, no pré-hospitalar. Então ele vai trazer todas as diretrizes que você deve, os princípios que devem ser, e geralmente esses princípios eles são similares, já que você está diante de um paciente de trauma. Então ele é voltado para abordagem a um paciente num ambiente pré-hospitalar, e o ATLS já é voltado para o ambiente intra-hospitalar. E aí algumas pessoas questionam essa questão do X. É uma coisa até interessante, Léo, falar que se você olhar na 8ª edição do PHTLS, ele não trazia ainda o X, mas ele já falava lá no texto que uma hemorragia insanguinante ela deveria ser controlada de imediato. E na ausência de socorristas para realizar a abordagem da via aérea simultânea, a prioridade era o controle de hemorragia, mas isso não era destacado com a letra X ainda. No mnemônico. No mnemônico. Até porque esse conceito dentro do meio militar, se eu não me engano, desde 2008 se fala do protocolo Marshall, onde o M seria a massiva hemorragias, que é o X. Exato. Né? Então, já na 9ª edição do PH, ele destacou mais uma informação que, na verdade, já existia na 8ª, né? Mas não estava ali destacado de forma que chamasse a atenção daqueles que faziam uma leitura não tão minuciosa. Perfeito. Então, já na 9ª, ele destacou o X, certo? Realmente ressaltando a importância de você abordar a primeira hemorragia insanguinante. Isso. E aí as pessoas, às vezes, se questionam por que no ATLS ele não faz porque não tem um X. Não tem um X, né? Porque, na verdade, o ATLS ele entende que o paciente ele já sofreu uma abordagem inicial no campo, na cena, né? Então, quando ele chega trazido para um serviço de pré-hospitalar, já foi realizado esse controle, já subentende que isso aconteceu. Né? Mas a hemorragia já está controlada. Exato. Né? Principalmente que o ATLS, ele na verdade, o país de origem dele, né, que faz, é uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Então, geralmente o paciente lá é trazido pelo um paciente de trauma, politrauma grave, e ele dificilmente vai ser levado por meios próprios. Né, que é diferente da nossa realidade aqui no Brasil, onde você tem um paciente politraumatizado, levado ainda com capacete. Muitas vezes, você chega no intra-hospitalar, recebe o paciente assim. Não, e se por acaso ele for levado, vai lá, antes dessa atualização, na verdade, nós socorristas, por instinto, a gente já tinha essa ação de partir para o X. É muito difícil a pessoa admitir e dizer assim, não, numa situação como essa, eu fazia o ABC. Era uma questão de instinto. Lembrando que a hemorragia é sanguinante, a hemorragia grave. Então, geralmente, é uma coisa que chamava atenção. Você tem ali uma amputação traumática, era normal. Antes de ter esse protocolo, né, oficializado pelo PH e tal, a gente já fazia. Perfeito. Né? Assim como no intra-hospitalar, mesmo que o ATLS não traga um X, se chegar uma hemorragia sanguinante trazida por alguém, se chegar a tempo, ele vai focar em controlar a hemorragia. Isso é algo natural de ser feito, né? O que é interessante, porque, na verdade, essa sistematização, o ATLS fala até isso de uma forma elegante. Eu gosto muito da forma que ele fala que existe uma cronologia previsível da morte no trauma. Então, A mata mais rápido que o B, que mata mais rápido que o C. Mas ele também deixa claro que isso é uma divisão didática e que, na verdade, o que você não pode é pular uma etapa, mas você pode realizá-las simultaneamente. Perfeito. Então, quando a gente está num serviço de uma equipe profissional, tanto no pré-hospitalar quanto no intra, não necessariamente você precisa, todo mundo está ali realizando a letra A e depois, posteriormente, todo mundo vai realizar a letra B. Né? Então, você pode abordar essas letras simultaneamente, mas o que você não pode é pular uma etapa. Né? Você não pode ter pessoas realizando o C e o B, ou o C e o D, por exemplo, não tem ninguém realizando o A. Né? Mas assim, o que ressalta do X, que também às vezes confunde as pessoas, que não é qualquer tipo de hemorragia. É uma hemorragia exsanguinante. Perfeito. Né? Que aí você já, inicialmente, se você não tiver recurso humano disponível, você vai abordar ela primeiro. Mas se você tem como realizar simultaneamente, e o PHTLS ele reforça isso, você tem como realizar uma abordagem do X e do A simultâneo, é o ideal. Excelente. Tem recurso humano suficiente. Exato. E mais uma observação em relação a esse ponto, antes da gente passar para o próximo, é que quando a gente fala de PHTLS, fala de APH,
A gente está falando de APH móvel, Isso. que é o atendimento realizado em ambulâncias. Perfeito. Então, no Brasil, como nós temos uma divisão de APH com APH fixo, se você está numa sala vermelha de uma UPA, por exemplo, você vai fazer algo muito mais voltado para o próprio ATLS do que o PHTLS, apesar de se tratar de um pré-hospitalar, mas um pré-hospitalar fixo. Exato. Perfeita Correto? colocação.